Empreender no feminino. Sou a Joana, faço parte da equipa de empreendedorismo aqui na startup. Venho dar e alertar se precisarem de mentoria para registar no chat, no link. E vou passar a palavra à Cristina, está bem? Que vos vai acompanhar então na última sessão, está bom? Tá, Joana, muito obrigada. Obrigada. Vamos então aqui hoje dar início à nossa última sessão, estas sessões que temos estado aqui a desenvolver nestas 2 semanas, não é? São 2 semanas, 3 semanas, a falar de vários temas ligados ao empreendedorismo feminino. E hoje é um pouco sobre a criatividade e a inovação, que está ligadíssimo com o empreendedorismo, não é? Nós, quando ouvimos falar em criatividade e inovação, vem-nos logo à ideia o empreendedorismo, mas também não é só, porque realmente a inovação nós vemos em muitas empresas e criatividade também, porque senão não se mantinha no mercado. Portanto, a criatividade e a inovação não fazem só parte do mundo do empreendedorismo e do início do negócio, seja ele qual for. Vocês perderam? Estão a ouvir? Conseguem-me ouvir? Sim, estamos a ouvir, sim. Porque aqui também, eu peço desculpas, é que aqui eu acho que também vai começar a coisa, porque eu de repente fiquei sem rede, portanto isto deu assim aqui um sulavancozinho. Sim, portanto, estamos a ouvir. Desculpa. Fiquei assim sem saber, vivos todas paradas. Mas eu estava a dizer que, portanto, não é panagem só realmente do início do negócio, mas tem que fazer parte do ADN de uma organização. Hoje, mais do que nunca, a criatividade e a inovação, e nós vemos que grandes marcas, grandes empresas, investem cada vez mais, até em polos de criatividade, polos de investigação e de desenvolvimento de novas ideias. Portanto, já para não falarmos das novas tecnologias, não é? Como a Apple, Microsoft, por fora, que esses aí são o expoente máximo de tudo isto, mas uma Coca-Cola também, a Coca-Cola tem 6 centros de investigação e desenvolvimento de criatividade e inovação para os diversos continentes. E ela, por exemplo, o da Europa, apanha a Europa, a África, acho eu, apanha assim a Europa, a África e outro qualquer, é sediada em Bruxelas. Depois tem um na Ásia também, portanto, e aí só estão unicamente a fazer investigação e desenvolvimento de novos produtos, novas embalagens, novas formas de lançar isso para o mercado. Portanto, como vocês veem, a criatividade e a inovação faz realmente parte da vida de uma empresa e não só no empreendedorismo. Eu vou então aqui partilhar a apresentaçãozinha, que vocês depois também a vão ter. Ok? E no qual vamos aqui trabalhar hoje, falar um bocadinho aqui na criatividade e inovação que andam lado a lado no empreendedorismo, seja ele feminino, seja o empreendedorismo geral, seja nas empresas, no seu dia-a-dia, que não podem parar. Okay? Portanto, vamos ver alguns tipos de produtos. Eu trago muitos exemplos. Eu hoje também me vocacionei mais para não ser tão cansativo. E hoje, ao último dia, alguns exemplos de casos de empresas na área da inovação. Alguns casos, a maior parte até são muitos portugueses, portanto, que eu tentei arranjar.
alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos, mas que em diversos níveis de inovação, em diversas áreas de inovação. Peço desculpa, porque nós já tínhamos falado, e eu já tinha dito várias vezes, que a inovação pode-se fazer a vários níveis, não é? Hoje cada vez mais se fala também na inovação, na eco-inovação, uma inovação muito preocupada com toda a sustentabilidade do meio ambiente e não só, também as questões sociais. A inovação social, que é predominantemente virada para as questões sociais, e depois a inovação normal nos negócios, que também vamos falar de uma maneira geral, ok? A importância da criatividade e alguns modelos e algumas técnicas que nos possam aqui ajudar e ferramentas que possam ajudar a termos muitas vezes esta criatividade, porque nós achamos que isso é um dos mitos que existem, que é criativos ou é só quem está na área de design, cultura, das artes, esses é que são criativos, nós não somos, porque nós no nosso dia-a-dia somos muito criativos, porque nós deparamos com um problema e resolvemos esse problema. Pelo menos tentamos resolver esse problema, tentamos arranjar a solução para esse problema. E isto não é mais do que criatividade, ok? Esta é a base daquilo que nós andamos aqui a falar do empreendedorismo. E o empreendedorismo feminino centra-se muito nisto, em solucionar problemas que nós, mulheres, sentimos. E então, como não há quem faça, muitas vezes acabamos por ser nós. Foi assim que hoje temos os iPhones todos, que a Apple surgiu. Uma vez o Steve Jobs disse, quer dizer, o primeiro computador surgiu exatamente porque eles queriam algo diferente do que havia, que era na altura IBM, e são peritas em criatividade, pois são. Somos, sim, senhora. Mas todos nós somos peritos naquilo que quisermos. Mas as mulheres são, têm que ser mesmo. E o Steve Jobs fez, então não havia ninguém que fizesse por eles, tiveram eles que fazer. Portanto, e hoje é o que é. Portanto, e a criatividade e a inovação esteve sempre presente. Mas nós, sim, nós no dia-a-dia também somos muito criativas. Eu penso que há uns anos não me apercebia disso. Depois, com os enrolados dos anos, fui-me apercebendo. A criatividade que uma mulher tem, uma mulher ou um homem que também cozinha diariamente, para uma família tem que ter. É uma coisa impressionante. Às vezes, e estes tempos não são os melhores, de ter que fazer realmente com o que tem, fazer um grande jantar. Isso é completamente criatividade. Portanto, nós somos criativos, e aí conseguimos ser, muitas vezes no nosso dia-a-dia, algo que muitas vezes, quando pensamos em negócios, não conseguimos. Somos criativos, mas não somos inovadores. Okay? Porquê? Porque, apesar de estes dois conceitos estarem completamente ligados, e nós bem que podemos dizer que a criatividade e a inovação e o empreendedorismo são os melhores amigos, mas são diferentes, ok? Os objetivos de cada um são diferentes. Complementam-se, a criatividade e a inovação complementam-se, mas a criatividade antecede a inovação. A inovação vem posteriormente. Okay? Mas também sem inovação não há valor, não há resultado, fico só com uma ideia no papel, muito bonita, e isso é o que nós também mais fazemos, e nos negócios muitas vezes acontece isso. Okay? Na nossa vida, no dia-a-dia, não, nós temos o problema, temos de ter criatividade para o resolver, e não vamos resolver. Imaginemos, vem alguém a casa para o jantar, eu hoje não tive mínima hipótese de ir ao supermercado, não vou ter, tenho que fazer um jantar com o que tenho. Eu penso, tenho isto, isto e isto, consigo fazer aquilo. Mas se eu não fizer, se eu inovar com aquilo que tenho e fazer um jantar completamente diferente, fica só a ideia do jantar e não fica o jantar. Portanto, inovar é preciso complementar a criatividade depois com a inovação. É por isso é que nós muitas vezes achamos que é tudo igual, que é criativo e inovador. Não, são coisas completamente diferentes. Ou seja, nós quando dizemos
criativo, que é mesmo aquela expressão pensar fora da caixa. Não é? E o ser criativo é um pouco isto, é ter a capacidade de perceber além do lógico. Eu tenho isto, epá, isto só me dá para fazer, não sei que eu também não sou assim uma boa cozinheira, para ir além, mas vou tentar dizer, só tenho arroz e um bife, só posso fazer arroz e um bife. Epá, e a ver que se eu tenho arroz, tenho um bife, se calhar tenho mais uma coisa qualquer, posso inventar, ok? Portanto, é pensar além do lógico, daquilo que nós normalmente temos formatado na nossa caixinha, porque nós não nos podemos esquecer de uma coisa. Portanto, estas coisas por vezes são trabalhos que são feitos ao longo de anos. Porquê? Porque nós, quer queiramos, quer não, todos nós acabamos por estar formatados, porque tivemos as influências da sociedade em que estamos inseridos, da comunidade em que estamos inseridos, da família, da própria época quando crescemos, em que somos adolescentes. Portanto, temos todos essa bagagem e que está ali dentro da nossa caixinha, e nós muitas vezes, todos os nossos pensamentos, todas as nossas ideias, a nossa criatividade fica muito condicionada por isso, pela nossa caixinha, e temos medo de pensar fora da caixa, ok? E temos muito medo porque isso é inato a qualquer um de nós. O que é que os outros podem pensar? Pois isto não vai resultar, o que é que vão pensar se não resultar? Portanto, toda uma panóplia de obstáculos que muitas vezes somos nós próprios que colocamos à nossa criatividade, ok? Portanto, criatividade não é mais do que ir além do que é óbvio, do que é padrão, do que está estipulado. E aí sim, vamos ser criativos e todos somos. A inovação, como é que eu estava a explicar há bocado, estava a dizer, é a ação. Okay? Inovar é transformar as novas ideias novas que eu tive, em resultados. É a inovação que me vai gerar valor. Okay? Aqui é que senão, o que é que acontece? Acontece que a ideia fica no papel. Há bocado eu falei da Apple. A Apple até já estava mais ou menos consolidada, né? Mas estava a Microsoft não está, estamos a falar, até estava a lembrar dos telemóveis, estava todos aqueles dos Androids, a Samsung, a CD, todos eles estavam bem consolidados no mercado. Ele teve uma ideia, né? Havia os computadores, havia os telemóveis, havia não sei o quê, então, porquê é que eu não vou juntar tudo só num? E virou, em 2007, esta ideia que a Apple, a pessoa principalmente do Steve Jobs, teve, e depois que a conseguiram pôr no mercado, trazer para fora, que inovaram completamente o mercado, portanto, gerou um valor. Senão só tinha ficado na ideia, podíamos ter feito isto, podíamos realmente criar aqui um aparelhozinho em que tivesse aqui tudo, não é? Era o iPad, era um mini computador, é um telefone, é uma máquina fotográfica, é tudo. Não, mas eles inovaram. Inovaram porque tiveram a ação de a pôr no mercado. Só por uma curiosidade, vocês sabem que o primeiro carro movido a vapor foi uma invenção que nem eu me lembro agora do nome do homenzinho. Ele estava para lá na China, era assim um inventor, e que criou tipo um protótipozinho lá para o imperador da China, que nunca havia lá ninguém. Mas realmente é considerado quase como o primeiro carro, quer dizer, foi o primeiro veículo que foi movido a vapor sem ter necessidade de puxarem. Demorou quase mais de um século até realmente nós termos o primeiro automóvel aparecer. Quase ninguém se lembra do outro senhor, porque aquilo ficou uma invençãozinha que ele tirou do papel realmente, mas fez uma coisinha pequenina que nem sequer cabia lá ninguém, nem o imperador da China podia se sentar lá. Percebem a diferença? E só depois os outros que vieram é que realmente ficaram com com o ónus da invenção e da criação do automóvel. E depois, já dele estar a andar, houve um senhor, não é? O Ford, que
trouxe uma outra inovação, que foi num método produtivo. Portanto, em termos de inovação, nós até temos vários conceitos. E eu posso inovar já em algo que já está no mercado, que até já foi criado, mas eu posso melhorar esse processo. E foi a partir dessa inovação, em termos produtivos da indústria automóvel, que, por exemplo, começámos a ter carros em série, a sair em série. E ele teve outras inovações além dessa na parte da promoção. Então, peço desculpa que isto está um bocadinho complicado. Então eu gosto de dizer e dar estes poucos antagonismos, é quase como os netos do Luís de Camões, não é? Mas eu acho piada, que a criatividade é a faísca, a inovação é a mistura gasosa, e daí é que sai o resultado. A primeira dura um instante, é a fase da criação, e a segunda vai perdurar, vai se realizar no tempo. E não é para sempre, porque depois vêm outras inovações sobre essas inovações, ok? É a grande diferença entre inspiração, eu tenho inspiração para criar algo, para ter uma ideia nova, e a transpiração, porque a inovação é preciso transpirar, é preciso trabalhar para a colocar no mercado. Uma é a descoberta, outra é o trabalho. Ou seja, a inovação, podemos dizer que é a criatividade aplicada a algum serviço ou produto. Okay? E a criatividade é mais usual, okay? Eu pus aqui o mais usual entre parênteses, porque normalmente é um processo mais individual, mas pode ser coletivo. Okay? Hoje as empresas, por exemplo, mesmo em empresas nós estamos a ver que a criatividade, e nestes grandes grupos, que têm centros de investigação, muitas vezes promovem a criatividade coletiva, mas o mais usual é que é um processo individual, enquanto a inovação é um processo coletivo. Por isso é que nós muitas vezes, e aqui está a grande diferença, nós a falarmos no nosso dia-a-dia, nós por norma dizemos aquela pessoa é criativa e dizemos aquela empresa é inovadora. Portanto, nós próprios, sem nos apercebermos, acabamos por fazer já esta distinção de que a criatividade é um processo mais individual, que depois pode ser partilhado e tornado coletivo, e que a inovação é um processo coletivo, que envolve mais. Por isso é que normalmente fazemos esta distinção, já quando falamos no dia-a-dia. Então, muito resumidamente, em termos já que estamos aqui a falar de criatividade e inovação, todos nós temos potencial criativo, seja no empreendedorismo, seja no intraempreendedorismo, quando estamos a trabalhar por conta de outrem, seja na nossa vida pessoal, portanto, seja em termos profissionais ou pessoais, todos nós temos potencial criativo. Temos é que estar atentos. Okay? Não sei se está aqui alguém que esteve, penso que foi na primeira sessão, lembra-se daquele exemplo da empreendedora do Brasil, a Dilma, que foi vender salgadinhos e depois acabou, e já tem há 20 e tal anos, uma famosa banca lá na praia de Ipanema, porque teve ideias, okay? Mas para elas virem, ela teve que estar atenta. Ela teve que estar a observar o que a rodeava, teve que estar a descodificar aquilo que aqueles potenciais clientes, aquilo tudo que estava ali, estavam-lhe a dar informações. E a partir daí, ela desenvolveu as suas ideias e pô-las em prática inovando. Mas, no fundo, todos nós temos, então, este potencial criativo que nos vai dar as ideias. Depois das ideias, então, temos a inovação e, com ela, o sucesso comercial, ou não, evidentemente. Mas esperemos sempre que sim, que seja um sucesso comercial. Então, vamos começar aqui a falarmos nessa geração de ideias.
Geração de ideias, ideação é uma etapa fundamental, hoje fala-se muito, eu não vou falar, mas uma das ferramentas que se usa muito para isso, e eu já há formações inteiras sobre isso, que é o Design Thinking. Eu só vou falar em alguns bocadinhos e algumas estratégias e algumas ferramentas que podemos usar em geração de ideias, nesta etapa, nesta fase da geração de ideias, não é? Que, como já temos vindo a dizer aqui, é aquela atividade que é desenvolvida para explorar as potencialidades criativas de um indivíduo, de um grupo, de forma a encontrarmos soluções para. Isto faz muitas vezes nas empresas, exatamente, têm um problema, então têm que encontrar soluções e já perceberam que esta ideação, esta geração de ideias é fundamental. Só que nós temos um problema, todos nós, pessoas, temos este problema, que é quando nós estamos, por norma, a gerar ideias, o que é que nos acontece? Começamos logo a levantar problemas. Começamos logo a julgar as ideias, as nossas, as dos outros, começamos logo a pôr ses, e não sei o quê, isto não vai dar, pensamos logo isto não vai funcionar, portanto, muitas vezes nem dizemos nada, nem transmitimos ideias, porque com medo que isto não vai funcionar, isto é uma ideia parva, portanto, começamos logo a colocar obstáculos, em vez de recebermos a ideia, nossa ou de outra pessoa, como algo novo, criativo, que pode vir a ser aproveitado. E esta é a grande diferença do que muitas vezes para empresários de sucesso. É que empresários e até líderes, gestores de sucesso hoje em dia, no caso de gestores, se alguém for ter com eles, no caso de empresários e empreendedores de sucesso, é quando têm uma ideia maluca, aquelas ideias que não me lembram nem ao diabo, desculpa pela expressão, em vez de realmente julgar e começarem logo a pôr problemas, a colocar obstáculos, não, pensam assim, pois, esta ideia até pode ser muito tola, mas deixa-me ver o que é que eu posso fazer com esta ideia, que é embrionária, quase como um bebê quando nasce, não é? Embrionária, que é um bocado fora da caixa, mas se calhar pode resultar, e não a descarto. Muitas vezes são estas ideias que depois vêm a dar sucessos, grandes sucessos comerciais. Portanto, e nós temos logo esta tendência para colocar obstáculos. Houve alguém que realmente sabia que isso acontecia e foi alguém das pessoas mais criativas e que ainda hoje é caso de estudo, a estratégia dele de criatividade e inovação. E que criou uma certa estratégia de criatividade e de geração de ideias, que é, não sei se alguém aqui já conhece, já ouviu falar, que é a estratégia do Walt Disney, a estratégia da criatividade e da geração de ideias do Walt Disney. Ele criou isto, ele fazia isto para ele, era a forma que ele tinha de ter aquela criatividade, de conseguir depois pôr aquela criatividade toda em ação, e ele era sempre foi e é considerado uma das pessoas mais criativas. E depois passou isso para a empresa dele, ok? Conseguiu realmente pôr na empresa também esta estratégia, e foi assim que a maior parte dos filmes, muitos dos filmes que nós conhecemos, foram realizados. Okay? Até aqui está tudo. Ainda está tudo aí desse lado. Tem que me dar e dando um feedback. Ok. Obrigada. Pelo menos, senão eu penso assim, olha, veio um trovão enorme em algum sítio, levou-as a todas e eu estou para aqui a falar e ninguém me está a ouvir. Obrigada pelo feedback. Então, o que era isto? Ai, desculpa. Da estratégia do Walt Disney na geração de ideias. Ele tinha 3 fases. O sonhador,
o realista e o crítico. No sonhador, a frase máxima é: acredito que tudo é possível. No realista, é aquele que pensa melhor sobre as coisas. E no crítico, vai procurar as peças que já podem não se encaixar tão bem. Okay? Ele, depois isto que eu estava a dizer, ele individualmente em casa, exatamente, pela e avança, o mundo pela e avança, é verdade. Pedro filosofal, isso é muito bonito. É uma mulher, boa Fernanda. Ele em casa fazia assim, nas diferentes fases ele usava três locais diferentes da casa. O sonhar usava o quarto. No realista ia para a sala de jantar. O quarto, lógico, não é? É aquele local mais acolhedor onde nós sonhamos, onde nós temos os nossos devaneios. O realista ia para a sala de jantar, porque é algo que se torna mais real, onde também recebe as visitas, portanto já não é tão íntimo. O crítico ia para a cozinha, porque a cozinha é o sítio onde é preciso minúcia, onde é preciso estar atento aos pormenores, para tudo sair bem, para os cozinhados saírem bem. Portanto, ele usava isso. Claro, na empresa não tinha assim isto, mas tinha 3 salas. Ainda hoje são usadas as 3 salas para criação e geração de ideias no Walt Disney. Okay? Que é a sala do sonhador, do realista e do crítico. E então é muito interessante porque quando vai para a sala 3, que é a sala do crítico, se não se ouve barulho, se não sai barulho daquela sala, okay? Toda a restante equipa já sabe que o filme, a ideia foi aprovada, portanto não é necessário voltar outra vez para a fase do realista, que vai avançar para a produção. Portanto, é engraçado como isto ainda hoje se mantém lá. Então, a fase do sonhador é onde nós podemos fazer aquele exercício de brainstorming, não é? Gerando o maior número de ideias possível. Não vou analisá-las, não vou avaliá-las, não vou criticá-las, não vou julgar nada. Vou deixar, por isso é que é o sonhador, é deixar sair a criança que todos nós temos, que as crianças pensem assim, as crianças dizem o que devem e o que não devem, mas dizem exatamente porque não têm medo de ser julgadas, não têm medo de ser criticadas. Eu às vezes quando venho no carro, acho que é assim ao final da tarde, acho que é na rádio comercial, e de manhã também dá. Tenho uma rubricazinha que é Eu é que sei, que é perguntarem aos miúdos, fazem assim perguntas do dia a dia. E é incrível, eu farto-me de rir e digo assim, que bom que era que se nós pudéssemos ser outra vez crianças, porque nós quando nos fazem uma pergunta, seja o mais simples possível, porque é que precisas ter dinheiro para não sei o que é assim, e elas dão aquelas respostas que são amorosas, mas tudo o que lhes vem à cabeça. Dizem, não têm problema nenhum em dizer. Nós já não é? Por isso é que muitas vezes era bom voltarmos a ser crianças. Portanto, aqui nesta fase, e principalmente estamos numa equipa, é extrair ideias uns dos outros. É quase o sonhar juntos. Ok, vamos. Não vamos bloquear pensamentos, não vamos ter julgamentos, não vamos dizer, não, essa ideia não é boa. É pensar mesmo fora da caixa. Tudo que vem, vamos escrevendo. Por norma, vamos escrevendo. Ok? Mesmo que seja sem nexo. Esta geração de ideias é também muito utilizada mesmo por escritores. Há escritores que fazem este tipo de coisas para chegarem. Depois vamos ver uma outra forma que também é uma ferramenta que também muitas vezes é usada por escritores. Mas eu por acaso conheci um escritor que até chegou a ser uma formadora em escrita criativa, e um dos métodos que ele tinha era exatamente esse. Era escrever palavras soltas, ok? E depois daí começar tudo que lhe vinha à cabeça, que depois vai até juntar e começar realmente ali a organizar a história e para o livro, ok? Ali ao lado é mais a imagem de como era a sala 1. Ou seja, na sala 1, a ideia está no centro, as pessoas estavam em círculo. É assim que estão lá no Walt Disney, nos estúdios. Na fase 2,
vamos chegar ao realista, aqui já vai começar a transformar estas ideias do sonhador, aquelas ideias que não foram julgadas, foram todas aceites, em ideias concretas. Não se vai decidir agora se aquela é vencedora, se não é vencedora, não. Mas vai-se fazer a primeira triagem, vai-se começar a triar as ideias. Vai-se começar a analisar as ideias e com a atitude de isto é possível, esta pode não ser possível. Portanto, vamos centrar no projeto ou no problema. É? E ao centrarmos no projeto ou no problema, vamos começar a conseguir fazer essa triagem. Vamos afinar e refinar algumas ideias. Vamos tentar alterar algumas das variáveis ou incluir outras variáveis novas. O que também temos de ter atenção é que muitas vezes não precisamos de desistir logo da ideia. Precisamos ser persistentes, questionando como é que eu posso tornar isto possível. Às vezes ela pode estar ali, pá, isto é melhor desistir, vamos perder. Não, vamos questioná-la, ok? E ali a disposição da sala 2 já era completamente diferente, como vocês podem ver, a ideia já está ali assim mais centrada, ok? Mas já não está no centro, mas já está de fora e está um grupo a analisar a ideia, é assim que se senta. E depois vem então o crítico, a última fase. Aqui então é realmente aquela fase que vai ser o filtro ou o estímulo para pormenorizar, apurar cada vez mais as ideias, vai olhar com aquele olhar crítico, ok? Com detalhe, com minúcia, por isso é que ele ia para a cozinha, porque era em casa achava que na cozinha nós temos isso mais apurado, também convém, porque senão, se usarmos facas, podemos cortar um dedo, por exemplo. Portanto, ele aqui vai realmente distanciar-se da fase de sonhador e avaliar as ideias, ok? E ver se a ideia pode ser interessante, atrativa, exata para realizar para o objetivo que é proposto. Aqui vamos nos colocar no papel de solucionador do problema, ou seja, tenho este problema, esta ideia pode-me solucionar este problema, ok. Eu pus ali considerando potenciais problemas e possíveis soluções para o mesmo. Porque nós nunca podemos pensar que ao solucionarmos o problema de vez e que com aquela ideia, com aquela abordagem, não poderão surgir outros. Okay? Portanto, temos sempre que considerar possíveis problemas, contratempos que possam surgir e as soluções para isso. Vamos avaliar as ideias sistematicamente, levantar as questões, aqui levantamos questões, vale a pena desenvolver esta ideia ou não? É boa para perseguir? Vai trazer resultados? Okay? Eu tenho que as tentar responder. Porquê? Porque aí é que eu vou conseguir tomar a decisão. Eu aqui vou ter que me focar na estratégia e na decisão, por isso é que é o crítico. E se vocês veem na sala, lá está ali e estão os outros todos. É quase como uma sala de cinema, e não devemos esquecer que isto é num estúdio de produção, portanto é normal que assim seja, que tenha está ali a passar todas as frames da ideia criativa que vão ter para a realização do filme, portanto estão a vê-lo já como um filme. Diz lá, é que quando não se ouvia barulho, portanto quando não se ouvia comentários, quando não se ouvia grandes argumentos, era que estava tudo a correr bem e que aquilo ia seguir para a produção. Okay? Senão voltava outra vez à outra fase. Portanto, esta é uma das estratégias que podem ser adaptadas para o processo criativo. E essencialmente eu queria ficar aqui, logo a primeira do sonhador é importante. E porquê? Porque nós normalmente quando sonhamos, e aqui temos um esquemazinho do processo criativo, e lá está o sonhar, o realizar e o criticar, nós quando estamos na fase do sonhador, o sonhar é aquela nossa visão de longo prazo, é o pensamento no futuro, não é? Estamos a ver além do presente, estamos a ver para o futuro. Normalmente temos sempre aquela visão de longo prazo. Quando estamos na realização, já temos uma visão de curto prazo, porque é o pensamento no presente, é aquilo vai, deixa-me cá ver, isto é viável, isto vai dar,
Portanto, estou ali a pensar no presente. Para quê? Para ver se depois vou para o outro passo, para o criticar. E o crítico já tem esta visão de curto e de longo prazo, porque tem o pensamento na correção da rota para a realização do sonho. Okay? Ou seja, eu corrijo o que é necessário agora, a visão de curto, para a realização do sonho, que é a primeira etapa, e que é a longo prazo. Este processo criativo pode-se estruturar mais ou menos desta forma. E conforme eu vos disse, há empresas que já têm mesmo departamentos e outros centros de investigação, de desenvolvimento e de processos criativos. Quem está lá é exatamente isto que faz, e para as empresas estarem constantemente a inovar. Porquê? Porque depois realmente vem-nos a inovação. Mapa mental é uma das ferramentas. Alguém já trabalhou com mapas mentais? Já conhece aqui? Já agora também vos pergunto se alguém também já tinha ouvido falar na estratégia do Walt Disney, em termos de geração de ideias. Okay? Mapa mental e mapa mental. Sim, quem é que disse sim? Eu não consegui ver. O mapa mental, Walt Disney, sim. É quem tem cá muitas vezes na área de gestão, é uma das estratégias. Pronto, o mapa mental também ajuda. O mapa mental, pronto, está aqui um exemplo do mapa mental muito bonito, não quer dizer que seja assim, mas ajuda-nos a estruturar as ideias, ok? O mapa mental, e aqui está a definição de um senhor, o Tony Button, que se vocês olharem para a figura ao lado, possivelmente chegam à conclusão que foi o pai, o inventor do mapa mental. Okay? Ele se vocês olharem para ali, temos que ele era psicólogo, foi autor de vários livros, criou o Mind Map, operador, conselheiro de negócios e de governos, foi empreendedor em termos de software, portanto, e o que ele dizia é que o mapa mental é uma ferramenta que mostra externamente o que ocorre dentro da nossa cabeça. Estes são dos nossos problemas. Quantos de nós, eu costumo dizer que eu tenho muitas ideias, eu às vezes até me canso das minhas ideias e agora estou um bocado a tentar travá-las. Não é bom, eu estou sempre com ideias, sejam elas quais forem, às vezes, enfim, são coisas de nada, no dia a dia, nem tem nada a ver, só com negócios, com trabalho, não tem nada a ver com isso. Portanto, e nós muitas vezes temos tanta coisa aqui na nossa cabeça e as ideias fluem com tanta facilidade, porque também é verdade, todos nós temos potencial criativo, mas há umas pessoas que têm mais ideias e que o cérebro trabalha mais. Também se aprende, também é algo que se pode trabalhar. É algo que se deveria trabalhar logo nas escolas, potencial criativo. E ainda se trabalha até um certo limite, mas depois chegamos a um certo patamar de escolaridade, principalmente quando vamos para o ensino básico, para o segundo ciclo. Portanto, e a criatividade aí, vai. Nunca mais ninguém pede criatividade às crianças. Portanto, há quem diga que a educação, da forma como ela está, é o grande castrador de criatividade. Ok? Também é verdade. A forma como a educação ainda hoje está estruturada aqui no nosso país não dá grande aso a que os nossos jovens e pequenos sejam criativos. São muito criativos na creche, na primária ainda se consegue, ainda as pessoas ainda têm um pouco isso, mas depois a criatividade desvai-se. Portanto, quanto menos criativos, melhores, porque é um padrão. Portanto, há quem defenda isso, quem defenda outros exemplos em termos de ensino, principalmente nos países nórdicos. A Finlândia é um bom exemplo também, dessa parte que investe muito na criatividade.
Mas pronto, o que ele diz então é que o mapa mental é uma ferramenta que mostra externamente o que ocorre dentro da nossa cabeça. O mapa mental é como o canivete suíço para o cérebro. Qualquer coisa que eu queira fazer em termos de pensamento, contemplação, cognição, lembrar-me ou criar, o mapa mental é a ferramenta ideal para isso. Okay? Como vocês viram, e aqui mais ou menos também, por causa desta imagem está muito engraçada, da parte central vai vindo as diversas ramificações. Okay? Que era mais ou menos como está aqui. Aqui era de literatura e eu depois daqui faço as ramificações que eu quero e tudo que me vem à ideia. O mapa mental pode ser usado para muita coisa. Pode ser usado para o estudo, porque nós acabamos por memorizar melhor e visualmente também. Pode ser para o estudo, pode ser em questões de trabalho, de projetos, de ideias de negócio. Quando eu estou na minha fase de ideia do meu negócio, já quando eu tenho a ideia do meu negócio, mas o que é que eu preciso de fazer, é uma boa ferramenta para organizar, lá está o tal canivete suíço para o cérebro, como diz o Tony Buzan, que foi o inventor dos Mind Maps. E então, é uma forma visual de apresentarmos ideias, de ajudar na estruturação e a organização de informações. No fundo, o que ele cria é resumos visuais a partir de palavras-chave. Portanto, eu vou, a partir de uma palavra-chave, eu vou criando várias ramificações e vou resumindo visualmente isso, ok? Normalmente, os símbolos, cores, setas, isso é muito... Não convém ser a preto e branco, porque nós também, a nossa parte visual ajuda-nos, são as tais sinapses neurais, como eles dizem. Se houver cores, linhas curvas, por exemplo, vocês repararam ali, não é à toa que muitas vezes no mapa mental as linhas são curvas e não retas, porque nós temos mais facilidade com as linhas curvas, pronto, de também de sermos mais criativos. O mapa mental, portanto, é poderosíssimo como para despertar ideias, organizarmos os pensamentos, estimular a criatividade. Portanto, podem ser usados só como estímulo. Quando eu estou naquelas... preciso estar aqui, pensar em algo, criar algo, e não estou, então posso, através do mapa mental, vai-me vindo, as ideias vão começando a surgir. Usa-se muito, é uma ferramenta que se pode usar no brainstorming, ok? E que permite assim explorar as possibilidades de um tema, e que sem nos prendermos a uma única linha de pensamento, porque muitas vezes é isso. Nós muitas vezes o brainstorming, há quem diga que hoje em dia o brainstorming também é o grande castrador da criatividade de reuniões no meio dos negócios e empresarial, porque é exatamente por isso, porque estamos num brainstorming e depois é tudo muito controlado. Okay? Já vamos para lá dizer, só podemos pensar nisso, não podemos sair desta linha de pensamento. É um erro, porque o brainstorming não é isso que se pretende. Okay? É mesmo aquela tempestade de ideias. Por falta de tempo, porque muitas as empresas têm que para não estarem os colaboradores, os funcionários ali muito tempo, para ser tudo muito mais rápido, para ser tudo cronometrado, tudo muito direitinho, acaba por castrar essa criatividade. Portanto, aqui o mapa mental ajuda realmente a termos uma infinidade de possibilidades acerca de um tema sem nos prendermos só àquela linha de pensamento. Então, a lógica e a própria característica é que há uma ideia central no meio, cada ramo compreende uma palavra-chave, todos os ramos que se conectam ao tema central, direta ou indiretamente, acabam todos por estar, e assim o mapa mental possibilita uma maior associação entre informações destacadas, okay? O que é que vai permitir? Vai permitir ajudar a organização aqui no nosso cérebro, se não só estamos, mesmo a escrever,
não é? Eu pego na porque, por exemplo, tenho muito esse vício, eu ando sempre com um caderninho, então vou escrevendo, cheguei à conclusão que às vezes até faço os meus mapas mentais no caderno, porquê? Porque é muito mais fácil, porque senão eu chegava, escrevia agora uma coisa, depois escrevia outra, depois escrevia não sei o quê, e quando eu ia ler aquilo, já tinha outra ideia na cabeça, aquilo já não me fazia sentido nenhum, ok? Com um mapa mental, eu acabo, por muito tosco que seja, não interessa, eu acabo por conseguir construir e quando olho para ele, até posso depois completá-lo, posso continuá-lo. Portanto, esta é a vantagem, muitas vezes, do mapa mental. Depois há certas características que vão favorecer as tais sinapses neurais, que é aqui o nosso lado esquerdo, o nosso lado direito e aquelas coisas, como ele era psicólogo, por isso é que ele criou este mapa, os mapas mentais também, e que então que vão criar estas associações e ideias. A usar cores. Usar o preto e o branco é um erro, ok? Até porque para nós o preto e o branco muitas vezes é muito falível mesmo em termos visuais, né? Todos vocês já conhecem com certeza aqueles exemplos que se costuma dar em comunicação, que são aquelas imagens que enganam, não é? Então quando é o branco ou o preto, portanto, e que muitas vezes nos confunde, porque há pessoas que veem mais o fundo branco, outros veem mais o fundo preto, portanto o branco e o preto não é propriamente bom. É usar as tais linhas curvas em vez de linhas retas, porque as linhas retas dão a sensação de que é finito, ok, vou para ali e só posso ir para ali, a linha curva não. A linha curva dá-nos mais leveza e movimento, portanto fica mais... tem movimento o mapa. Usar palavras isoladas, portanto, não criarmos frases, são palavras, ok? Não precisamos de nada de frases, pois elas virão depois. Se pudermos, até podemos colocar símbolos em vez de texto. E a organização hierárquica das informações no lugar de frases lineares, ok? Portanto, eu ponho uma e depois a partir daí ponho outra. Penso que aquele da literatura estava... conseguiram perceber bem. Imaginemos que eu até queria abrir uma livraria, ok? E não sei que livros é que quero ter, porque não posso ter todos, não é? Se eu fizer um mapa mental em termos de literatura, que livros é que eu vou escolher? Que estilos é que eu vou escolher? Vocês, se repararem, no centro está a literatura, que é a palavra-chave. Depois, à volta, nas outras ramificações, nas ramificações logo mais diretas, tenho os estilos, não é? Poesia, crime, ficção, romance, história, arte, e depois cada um deles ainda vou tendo o que é que eu quero, ok? Em poesia, os autores que eu quero é o Dixon, o Whitman e o Poe. Quais são as obras? É esta. Pronto. Consigo aqui começar a ter um maior fluxo de ideias organizado. Okay? Esta é uma ferramenta que pode ser usada na ideação, na geração de ideias, o mapa mental. Eu depois trouxe-vos aqui, eu quero é que vocês fiquem com imensas coisas, que pode ser feito à mão, pode ser feito uma folha com post-its, né, com linhas, e depois com post-its de várias cores, portanto pode ser feito da maneira como nós quisermos. Há quem defenda que eu ao escrever, usar várias canetas de várias cores, eu ao escrever memorizo mais, interiorizo mais as coisas. Mas hoje em dia temos também toda a parte digital e tecnológica que nos ajuda aqui com isto. Eu pus aqui alguns sites. Um deles onde tem o Canvas, que é o mais conhecido, tem também modelos de mapas mentais, muito engraçados, de muitas formas. Por exemplo, há uns também que são só com círculos. Em termos de negócios, muitas vezes usa-se esse com círculos, mas lá está. Já não é aquela criatividade, porque normalmente tem o símbolo no meio, tem ali exatamente, ali aqui no o que é que acontece?
se eu ponho um círculo e depois só com X, um número já bem definido de círculos, já muitas empresas já fazem isso para si, eu já estou a condicionar a minha criatividade, ok? Pronto. Por isso é que normalmente o outro que posso acrescentar todas as outras coisas. Aqui no Canvas também tem uns conceitos que também se pode depois ir acrescentando, mas alguns que já estão pré-definidos, esses não são os mais indicados. Depois temos este, eu acho muita piada também o MindNote tem ferramentas muito interessantes, muito giras, pode-se criar online os mapas mentais, está ali um exemplo, portanto é quase como se fosse à mão, é muito giro. E depois estes são os dois que eu mais acho que são mais agradáveis de se usar, mas há outros. O MindMaster também é engraçado, o Padlet e o Docs Free Plan também têm. Portanto, estes são os mais conhecidos. Há muitos mais. Mas estes 5 são aqueles que são mais... que eu também uso mais. Aqui também lá está, é aquilo que eu uso mais, aqueles que eu conheço melhor. E que vos posso dizer aquilo que eu gosto mais ou não de trabalhar, se me perguntarem. São aqueles dois que eu pus as imagens, sim, o Canvas, porque o Canvas é fácil de trabalhar hoje em várias coisas e tem coisas muito interessantes, e depois este também, o MindNote. Esse aí também é muito agradável em termos gráficos, e é muito fácil também se trabalhar, e depois também tem as guias. Portanto, até aqui, criatividade é isto, ok? É nós formos para fora todo o nosso potencial criativo que temos através da geração de ideias, ok? Mesmo sendo um processo individual, usar este tipo de ferramentas, usar este tipo de estratégia é bom. E porquê? Porque muitas vezes, ainda por cima, o empreendedorismo é muitas vezes um processo muito solitário, ok? Principalmente quando nós estamos a falar em pequenos negócios, ideias e mulheres. É um negócio, é um processo muitas vezes solitário. E por ser solitário, muitas vezes também nos leva a nós a perdermos muitas vezes nas nossas ideias, porque temos tantas. Portanto, estas estratégias, estas ferramentas podem nos ajudar a estruturar. Okay? Mas pensem uma coisa, se tiverem muitas ideias, ótimo. Ser criativo não basta uma ideia, precisa ter muitas. Okay? Muitas ideias. Nunca pensem que esta ideia não é boa. Não. Então, quanto mais houver, melhor. Porquê? Porque depois o crítico começa a olhar mais, o realista, e depois o crítico vai chegar mesmo à decisão final. Mas tem muito mais hipóteses. Okay? Portanto, ideias é o que se quer. Okay? Deixem-me só beber um bocadinho de água, por favor. Até aqui. Tudo bem? Sem questões? Obrigada. Então vamos avançar? Então vamos avançar para a inovação. Nós já vimos, né? Ideias e inovação. Criatividade, a criatividade né? Com a geração, com a geração de ideias, e agora temos a inovação. Okay? Então, e o que é isto para a inovação? Eu pus ali um site, que é o site da ANI, que é a Agência Nacional de Inovação. Existe uma entidade institucional que se dedica exatamente a esta área da inovação, onde tem lá uma imensa informação. Portanto, é a Agência Nacional, onde possíveis investidores, possíveis parceiros, está bom.
Eu acho que nós, em termos de inovação, Portugal também já vamos tendo algumas coisas muito boas e temos algumas ferramentas e algumas coisas que nos vão sendo dadas também nesta área da inovação muito, muito interessante. O que é que nós aqui vamos falar de inovação? Queria-vos dizer que por nós existem 4 tipos, cada vez, às vezes também já se fala noutros mais, mas há 4 tipos de inovação, ok? Que acabam por ser estes, aqui está em inglês, que eu fui buscar, isto também é um livro e que estava em inglês, que nós temos a inovação da arquitetura, a radical, a incremental e a disruptiva ou a perturbadora. Então, o que é que são elas? Elas aqui estão muito viradas para a tecnologia, mas não só. Ok? E porquê? Porque nós também falamos muito em inovação em termos tecnológicos, mas ali onde diz tecnologia existente não quer dizer tecnologia só a parte tecnológica. Os exemplos que são, atenção, da parte de tecnologia, mas não. Pode ser também, quer que vocês leiam onde diz ali tecnologia, pode ser um produto, pode ser um serviço. Okay? Então, esta inovação incremental é a forma mais comum de inovação que nós normalmente observamos e que vemos por aí. É quando já existe a tecnologia, quando já existe o produto e existe o mercado também. Portanto, já existem as duas coisas. Tá? Portanto, ele vai utilizar tecnologias existentes dentro de um mercado existente. O que é que ele vai... O objetivo qual é? É melhorar a oferta, acrescentando novas características, alterações no design por aí fora, ok? Cá já falei e cá está. Os smartphones é um exemplo, hoje em dia, é um exemplo de inovação incremental. Okay? Hoje em dia, o que é isto que nos aparece? A maior inovação é na atualização de hardware, no design, ou adicionar uma outra característica, não é? Câmeras, sensores, sinais, ter mais coisas assim, porque já está tudo. Okay? Já não há muito mais para se fazer. E se vocês têm reparado nos iPhones nos últimos anos, há uns modelos que são grandes, depois vêm outra vez os pequeninos, mais pequenos, depois vêm outra vez. Portanto, é só isto. É melhorar a oferta que existe. Agora, é sobre aquilo que as pessoas podem e gostam e que veem a modelização. O hardware é melhor, portanto tem mais memória, não sei o quê. Essas questões. Isto é inovação incremental. A inovação perturbadora, que é aquela que é disruptiva, é uma nova tecnologia no mercado já existente. Okay? Esta que está muitas vezes ligada e associada à aplicação de novas tecnologias, processos ou modelos de negócio perturbadores às indústrias que já existem. Okay? Ou seja, já existe esse mercado e chego eu com uma inovação completa. A Amazon é um caso destes, ok? Ela utilizou uma tecnologia que foi da internet que perturbou a vida das indústrias livreiras, okay? Que existia nas livrarias, ok? Portanto, isto é aquilo que nós chamamos a inovação disruptiva. E veio dar cabo de todo este setor. E mesmo hoje, eles continuam a inovar. Okay? Vamos já ver outros tipos de inovação. O iPhone, lá está, como eu há bocado falei também, é outra inovação que nós chamamos de perturbadora ou disruptiva, onde as tecnologias existentes no mercado, telefones com botões, teclados, foram substituídos por dispositivos centrados em interface táctil. Portanto, veio mudar tudo. Okay? Já existia esse mercado. Depois temos a inovação arquitetónica. É a tecnologia que já existe e o novo mercado. O produto já existe, mas eu vou para um novo mercado. A Amazon e a Alibaba também são exemplos desta estratégia de inovação para entrar em novos mercados. Ou seja, eles utilizam aquilo que sabem, né? Aquilo que sabem fazer e bem, na construção de aplicações, plataformas, base de clientes que têm, para oferecer novos serviços e produtos a diferentes mercados. Okay? Que eu vos disse que há pouco estava a dar o exemplo da Amazon e que ela também tinha agora
não só aquela inovação perturbadora que teve, mas continua a ter, a inovar e a continuar. Esta inovação arquitetónica é que a Amazon entrou no campo, agora foi recentemente, no campo dos cuidados médicos, ok? Também. Portanto, lá está. Utilizou aquela perícia que já tinha, aquilo que sabia em termos de tecnologia e foi para um novo mercado, que foi este dos campos médicos. E depois temos a inovação radical, nova tecnologia, novo mercado. Opa, se calhar não foi só esta a invenção do avião, mas pronto, a invenção do avião, quando surgiu o avião, quando foi conseguido que um avião daquele tamanho conseguisse voar, esta tecnologia radical abriu uma nova forma de viajar, inventou uma indústria, uma própria indústria, e mais, abriu portas a outras áreas de negócio, como o turismo, e um mercado totalmente novo. Posso-vos dizer que na aviação, vocês já repararam que, e isso é criatividade e inovação, não há muitos anos, que há uma das asas que está nos aviões está assim, dobrada. Tem assim... Eu também não sabia, não olhava para aquilo, mas todos desde que eles andem lá em cima, que não caiam, eu quero lá saber o que é que eles têm e nem me preocupo muito. Mas aquelas tempos por acaso estava a ler sobre isto, mas então vinha exatamente essa questão. Isso foi de alguém que por acaso deu ao trabalho e que trabalha na indústria exatamente aeronáutica, né, que está ligada a isto, mas que aquilo tem a ver com a planação. Com a planação e com a estabilização no ar, não sei o quê. Então, o que é que ele fez? Uma coisa muito simples. Que é aquilo que nós, se calhar, como dos mortais, não passamos o tempo a fazer isso. Só olhar para as aves. E percebeu que elas, a uma altura, quando querem planar ou baixam, não sei o quê, baixam ligeiramente a asa, fica assim, com uma ligeira curvatura. Ok? Pronto. Percebeu aquilo, teve a ideia de fazer isso nos aviões, é evidente que ao isso acontecer, a inovação está aí, pronto, eles conseguem não ver tanta trepidação e não sei o quê, mas estão a ver como é, por exemplo, mesmo os criativos, mesmo pessoas que são criativas, que estão dentro dessas áreas, têm que parar para pensar, para olhar, é o problema, ok, isto é um problema de um avião que anda no ar, quem é que anda no ar? É os pássaros, deixa-me olhar para eles e ver, porque eles são os que me podem dar respostas também, não é? Pronto, é um pouco estas inovações e o avião foi uma inovação radical. Portanto, estes são os 4 tipos de inovação que mais se fala. Mas, conforme eu vos disse logo também no início, a inovação não se baseia apenas no desenvolvimento de novos produtos, ok? Ela ajuda também a promover novos negócios, vai oferecer novos serviços, melhora processos para tornar mais fácil a vida das pessoas, ok? Portanto, atenção, eu, por exemplo, se tiver um restaurante, eu posso ter vários tipos de inovação. Se eu inovo na cozinha, ok? Eu posso ter uma inovação do meu produto, que é a cozinha, que é a comida. Tenho uma ideia de fazer aqui um cozido à portuguesa com, não sei, com ingredientes chineses, não sei o que. Então, eu estou a inovar no produto, okay? Mas se eu, por exemplo, decido que no meu restaurante agora o cardápio, a emenda vai estar com os tablets, ou como veio na pandemia, na altura, os QR codes, né, que tinha nas mesas ali, tinha lá tudo, isso já é uma inovação de serviço também, porque eu estou a inovar no meu serviço. Portanto, no mesmo negócio eu posso ter vários tipos de inovação. Né? Então, aqui isto vem mesmo do índice global da inovação, mesmo mais de lá, em que um livro de uma revista que é muito interessante, que tem a ver com isto, e em que eles dizem que o índice global
da inovação, quais são os insumos e quais são os produtos de inovação. Ou seja, nós os insumos em termos de inovação, podemos dizer, todos acabam por ter as instituições, o capital humano, as infraestruturas, sofisticação do mercado, sofisticação empresarial. Okay? Tudo isto lucra com esta inovação. Em termos de produtos de inovação, o que é que nós temos mais? Temos produtos de conhecimento e tecnologia, pronto, que nós todos nós sabemos, e depois também temos os produtos criativos. Portanto, são estas, aqui mais ou menos neste âmbito que se processa a inovação em termos de negócios. Vocês podem me estar a perguntar, as instituições, mesmo as governamentais, sim, estão cada vez mais a apostar na inovação, na criatividade e na inovação dos serviços, ok? Apesar de tudo, apesar de muitas coisas que nós possamos dizer, Portugal tem investido muito na inovação, nesta parte institucional, do contacto, por exemplo, das instituições com o utente. Okay? Nós, há uns anos, não nos passava pela cabeça termos uma aplicação, uma plataforma onde eu posso fazer as marcações para ir às finanças, para ir à segurança social, posso tirar inclusive a senha a partir dessa aplicação, não é? Que é o SIGA. Portanto, tudo isso são inovações, que já foram inovações também em termos de sistemas e tecnologias, mas são inovações no serviço que o Estado está a querer prestar também aos cidadãos, aos utentes que os procuram. E apesar de muita coisa ainda haver um caminho longo pela frente, mas há muita coisa que a nível da inovação nós estamos a ter. Não é muito falado, passa-nos um bocado ao lado, só quem tiver mais atento e ligar a estas questões é que realmente se percebe, porque senão passa um pouco ao lado, mas estamos. Agora estamos numa época em que há um outro conceito, dois conceitos, que também são sinónimos de inovação e muito importantes, que é o verde e o circular, ok? O verde tem a ver com a sustentabilidade e circular com a economia circular, que hoje fala-se, que é o novo modelo de economia que está a despontar e que é extremamente importante hoje as empresas terem premente que estes novos modelos de economia verde e economia circular. Okay? E aqui como é que se faz em termos de inovação? Lá está, a inovação, quando nós falamos em inovação, eu também quis tirar aqui e desmistificar que tudo que seja inovação, lá está, é aquilo algo novo que vem para o mercado. Não, eu posso inovar em termos de processos internos, de procedimentos internos, ok? Por exemplo, uma dos exemplos de inovação nos processos tem a ver que as empresas estão a ter muita atenção, é com a eficiência energética, a eficiência do uso da água, a gestão de resíduos, a utilização de subprodutos, as frotas elétricas e híbridas e por aí fora. Isto não deixa de ser inovações de processos, de procedimentos internos das empresas. Porque, conforme eu dizia aqui em cima, não é? A inovação é para melhorar processos, para tornar mais fácil a vida das pessoas. Okay? Acima de tudo, faz com que esses progressos cheguem a quem precisa. E isto é que é importante, e as empresas têm que fazer isso para melhorar também a nossa vida. E aqui é pensar na nossa vida no todo, ok? Quando estamos a pensar nestas coisas todas. E hoje uma empresa tem que inovar nestas áreas. Depois, é evidente que temos a inovação no produto, ok? Os carros elétricos quando começaram a aparecer, os computadores que consomem menos energia, a Internet of Things, os objetos inteligentes, créditos para inovação verde, não há créditos, tanto bancários, como também apoios para a inovação verde. Há apoios específicos da Comunidade Europeia para projetos verdes, produtos consumidos pelo cidadão, mas com um menor impacto. Até nós fazemos isso. Nós hoje muitas vezes tentamos ver
realmente quais são aqueles produtos, nós como consumidores estamos a ter um pouco mais de atenção. Portanto, as empresas, lá está, têm que inovar para responderem a essa exigência do consumidor, do cliente também, e não só da própria economia, que querem estar no mercado. Isto, no fundo, é o modelo da economia circular, é isto, é o modelo regenerativo e restaurador, não é? E isto é importante. Para isto funcionar, as empresas têm que inovar obrigatoriamente. Lá está, a nível de processos, a nível de procedimentos, a nível de novos produtos que permitam isto, ok? Portanto, nós temos aqui o ciclo, né, que é o extrair, refinar, manufaturar, vender, usar, e depois volta outra vez os grandes círculos, ok? Até o reciclar, que vai outra vez para a manufatura e para depois voltar outra vez. E só uma parte é que vai para os aterros e para a incineração. Portanto, os aterros e essas incinerações foi uma solução que há uns anos realmente apareceram e foi muito boa, mas, por exemplo, eu aqui na minha zona, em Ovar, vocês já devem ter ouvido falar até no telejornal, que neste momento é a parte da costa, da nossa costa, que está mais em perigo. Okay? Nós estamos a ter, pronto, a erosão costeira está a um ritmo alucinante mesmo. Eu fico para a minha vida, quer dizer, como é que em 20 anos, em 30 anos foi comido tantos metros de areia, o mar está mesmo péssimo, deixámos de ter praia em muitos sítios, e há um problema numa das zonas que é o aterro, ou seja, o mar ali era uma lixeira, depois veio aquela grande inovação da criação dos aterros sanitários e dos incineradores, e fica lá embaixo, e está por cima, está a mata, mas o mar está a chegar aí perto, e vai chegar. Alguém vai ter agora que pensar como é que vai resolver esse problema, porque nem dá para pensar quando o mar aí chegar, se não se fizer nada, não é? Portanto, até nestas questões há inovação e tem que haver criatividade para resolvê-las, ok? Pronto, e muitas vezes começarmos antes de deixarmos que isso fique tão mal a esse ponto. Portanto, isto também é importante, vocês pensarem isso, que a economia verde, a economia circular é também inovar. Portanto, inovar não é só termos aquelas ideias fantásticas, pormos produtos e serviços no mercado, não. Inovar é tudo isto, é também nos adaptarmos às tendências, às necessidades do momento. Okay? Vocês lembram-se disto que foi que esteve cá na segunda-feira, que eu apresentei isto é inovação. Ok? Todas estas, eu falei nisto em termos de marketing, de campanhas, de terem atenção às tendências, ok? Dos consumidores, o que é que eles querem, assim, isto é inovação. Okay? A água Monchique, o facto de ter ali quase 100% quase perfeita, que não basta estar preciso ser sustentável, foi a garrafa reciclada, que eles não tinham e agora têm esta garrafa reciclada. Isto é inovar no produto. Okay? Não é na água em si, mas é na embalagem, a inovação da embalagem do produto. Da mesma forma, a Freeze. Quando começaram a aparecer todas as águas com sabores, durante anos, se as mais velhas que estamos aqui, havia água das pedras. Para mim era água das pedras. Se eu queria que tivesse sabores, tinha que espremer, não é? Ou limão, ou o que quisesse. Alguns nem fazia ideia, nem dava para pôr. Portanto, quando começaram a surgir as águas com sabores, e depois, primeiro as com gás e depois até sem gás também têm sabores. Portanto, isso é uma inovação. Alguém teve essa ideia. Quer dizer, a água já estava inventada, a fruta já estava inventada, desde os tempos das nossas avós e bisavós e dos nossos antepassados, para a água ficar com sabor, põe lá a frutinha lá dentro. Portanto, já estava inventado isso. Não se fazia, era de uma forma como se faz agora, engarrafada, que só basta abrir. Aí foi a inovação.
Quer dizer, então se nós pusermos isto nas nossas águas, né? E em vez da água ser só normal, engarrafada normal, ser com sabores. Isto é inovar. E mesmo a outra, aquele exemplo que eu dei do Flow Mobility on Demand, também é outra inovação em termos de mobilidade. Okay? E tem a ver também com as plataformas, com a nova tecnologia. Portanto, aqueles exemplos que eu dei de comunicação de produto, a comunicação do meu produto, do marketing, da publicidade que eu tenho que fazer, acabam por ser também exemplos de inovação. E vamos ver aqui mais. A Delta. Lembra-se que eu também já falei aqui das famosas cápsulas, não é? A Delta que preocupou-se com isto. Pronto. Só depois. Primeiro, esta é as cápsulas 100% biodegradáveis, ok? São 100% orgânicas, 0% plástico e 0% de alumínio. Isto depois pode ir para a terra, é completamente biodegradável. Isto é único. Ou seja, a Delta Q já tinha feito também a Delta com as recicláveis, não é? As cápsulas para reciclagem, que depois a Nespresso veio, porque muitas vezes as marcas não fazem. Quem é que se lembra da Kodak, da Polaroid? Lembram-se dessas marcas, das máquinas fotográficas, no fundo? A Nespresso já não caiu no mesmo erro. Elas dominavam, não é? Em termos de mercado, as fotografias, os rolos, não é? E depois, entretanto, começou a aparecerem as máquinas digitais. E depois, mais tarde, até nos telefones. Mas a Kodak e a Polaroid nunca se anteciparam nisso. Eles tinham, pois, exatamente, estagnou. E porquê? Com medo de inovar. Eles tinham tudo. Eles já tinham o conhecimento, eles tinham as tecnologias, eles já andavam até a fazer protótipos mas tiveram medo de inovar. Okay? Tiveram medo de vir para a frente com isso. E muitas vezes é o medo que estagna. Depois, quando entraram, já entraram tarde. Okay? Já estagnou completamente e passou. E há outros exemplos, assim, a Nespresso nunca acaba por desaparecer porque ela entrou num nicho de mercado muito específico e que é muito fiel à Nespresso, porque, pronto, lá está, porque transmite aquela... é tipo uma gama para uma classe já média alta, portanto, que é de luxo. É um luxo acessível, ok? É um luxo acessível, mas que promove esse luxo. Portanto, está ali. Mas às novas gerações, já não vão para a Nespresso. Preferem ir para uma Delta Q, ok? Que realmente tem cápsulas 100% biodegradáveis, já nem são recicláveis, são 100% biodegradáveis. E a Nespresso já não vai chegar a esse público. A Nespresso andou sempre atrás porque teve mal. Para casa Delta, e um bocadinho também temos de ter orgulho nisso, por ser portuguesa, realmente esteve sempre à frente neste aspecto e noutros. Mas, por exemplo, trago aqui outros exemplos que vocês talvez não sabem, que são inovações que essas empresas, e que até são grandes, depois trago exemplos de empresas mais pequeninas ao nosso nível. Mas também para percebermos que as grandes também têm este papel, também têm esta obrigatoriedade. Por exemplo, a EDP, o gesso que é usado lá nos que eles fazem, depois é usado para a agricultura. Porque, pelos vistos, eu também não sabia, mas esse tipo de gesso e depois lá tratado e não sei o quê, é bom lá para os campos. A Caixa Geral de Depósitos também inovou acerca dos cartões. Portanto, os cartões, quando são recepcionados, aqueles cartões velhos, vão para ser feitos, para ser transformados em mobiliário, muitas vezes de exterior.
ok? Casotas, casas de brinquedos, abrigos de jardim, em vez só do plástico. Portanto, é feito com material dos cartões. Depois temos o caso dos correios, que nunca ninguém se lembrou quando viu aquilo, mas é um exemplo de eco-inovação, a inovação do novo produto, quando apareceu toda aquela gama de correio verde, ok? Portanto, aí foi a inovação, e é o que nós chamamos eco-inovação, porque esteve preocupado exatamente com isso, é tudo com papel reciclado, as caixas, tudo é diferente, tudo com papel reciclado, e agora até tem mais umas coisas. A própria Lipor, e é a Relap também, que tem a ver, que é o laboratório de reutilização, e a Lipor que faz, eles têm tido uma inovação ao nível dos comportamentos, ok? Por exemplo, sensibilizam para a gestão adequada dos recursos e resíduos de equipamentos eletrónicos, até distribuem caixinhas, e agora até os domésticos também. Há municípios que também estão a aderir, juntamente com a Lipor, então eles entregam já caixinhas. Isto são tudo inovações, ok? Tudo inovações. De algo que até já existe, mas que vai se adaptando. Agora, eu vou trazer aqui alguns exemplos de empresas mais pequeninas e para nós vermos como podemos inovar. Esta é estrangeira, mas eu acho-a... pronto, sou assim... gosto imenso deles. Acho que têm... Eu pus ali os sites. Vejam depois o vídeo. Aquilo é o vídeo da missão deles. Acho que está extremamente bem feito e percebem. É uma empresa que eu gosto particularmente. Eu trabalhei uns anos largos no têxtil e estes países baixos e nórdicos têm muito esta atenção. Esta a Nutjeans é uma empresa holandesa. Ela faz calças de ganga, portanto, o que ela comercializa é calças de ganga. Onde é que está aqui a inovação? Primeiro, são produzidas a partir de fibras reutilizadas e de algodão orgânico reciclado. Ou seja, elas ficam com as peças estão estragadas, também ficam, voltam a reutilizar esse algodão. Por outro lado, também, se romper uma calça, há a hipótese de poder arranjar, ok? Portanto, eles têm várias valências, não é só vender a calça de ganga, ela acaba, eu deixo de a usar e vou descartá-la, ok? Vai para o lixo, que depois mais tarde vai para o deserto da Atacama, não é? Que está lá, ali, aquelas lixeiras, e tem lá toneladas e toneladas e toneladas de roupa. A roupa, como vocês sabem, a roupa é uma indústria que está muito preocupada com a inovação, criatividade e inovação. Não só por ser a indústria da moda, não só por ser moda, não é? E aqui a criatividade não tem só a ver com os novos designs de roupa, não tem só a ver com isso, mas tem a ver com os processos, com a forma de... Okay? E é isto que eu acho imensa piada aqui na Mutjeans, e foi isso que eu já percebi há muitos anos, quando trabalhei na indústria têxtil e trabalhei essencialmente com o mercado nórdico e de Países Baixos. Portanto, já havia uma grande componente de criatividade e inovação nestas áreas. Okay? Esta também já é de 2012, já não é propriamente nova. Por outro lado, além de vender, também tem a hipótese do leasing. Okay? Eu alugo roupas por um X tempo. Isto já houve há muitos anos. Quem é mais antiga lembra-se de podermos ir alugar um smoking, se eu ia a qualquer coisa, não era? Se eu ia não sei aonde. Não, mas pronto, ia levar ao fim de um dia ou 2 dias. E era só assim, roupas diferentes. Mas já houve esse conceito. E agora está a vir outra vez. Ou seja, eu posso alugar umas calças de ganga por um tempo determinado. Um mês, olha, este mês quero andar com estas calças de ganga. Depois vou lá e vou devolvê-lo. E através, eles têm uma subscrição na plataforma, e eu subscrevo, peço, vou lá buscar, depois vou lá devolver. Ok? Pronto. Eu acho que é um conceito muito interessante. E isto
É sim, fatos de carnaval, sim. Mas olha, mas aqui em Ovar, que é a terra do carnaval, eu já não sei onde é que posso alugar eu posso abrir uma de aluguer, porque o meu filho sai no carnaval há tantos anos desde miúdo, portanto tenho que para aí fatos a dar com pau e meu. Mas sim, sim. Mas o conceito é esse, é muito bom, mas nós hoje temos alugar, porque não? Porque ou compramos umas calças de ganga hoje e temos a fast fashion é terrível, não é? Eu compro umas calças de ganga hoje, são baratíssimas, que agora já não são tanto, mas eram baratas. Daqui a um mês não há problema, compro outras. Vocês não imaginam o desperdício. Os resíduos que a indústria têxtil deixa são imensos. Por isso é que estão sempre muito preocupados, neste momento estão muito preocupados com a criatividade e a inovação. Como, por exemplo, do calçado. Este é um exemplo português. Este é um exemplo português, é o de Guimarães, e é uma marca de calçados vegan, ok? E que ela encontrou aqui a solução eco-friendly, ética e circular para diminuir a quantidade de resíduos de plásticos descartados e que vão parar nos oceanos. Eles dizem que já contribuíram para a recolha de mais de 4,5 toneladas de lixo dos mares portugueses. Okay? E porquê? Todos os calçados da marca são confeccionados com materiais sustentáveis. São orgânicos e ecológicos, tal como o algodão também das sapatilhas também e o tecido é muito engraçado, que é de folhas de abacaxi. Okay? As solas é que é feita de borracha natural e plástico retirado da costa portuguesa. Eu gosto muito de dar estes exemplos assim. Não sei se alguém conhecia. Alguém conhecia aqui a Sorri? Sim. É muito bom quando nós temos estes exemplos aqui em Portugal, não é? E que se calhar não é dado o valor também, e por isso é que eu gosto, e é daqui pertinho, daqui mais pertinho de mim, é ali de Guimarães, e são muito giros e acho que são muito, muito interessantes. Este exemplo também vocês já devem ter visto por aí, pelo menos em Pingo Doces, já existe, a Eco. É também um caso de empreendedorismo de uma startup que criou então esta solução inovadora da água, não é? Que permite o acesso de água filtrada através das garrafas reutilizadas. Fez parceria com o Pingo Doce. Nos Pingo Doces, alguns nos têm esta parceria, tem a máquina, não é? Nós compramos as garrafas. A primeira, eu acho que quando nós compramos a garrafa, temos a garrafa é oferecida, portanto, a primeira utilização. Havia, agora não sei se ainda continua, se tem que apagar, e depois vou lá e posso fazer o refill, reutilizá-la. Portanto, mais uma ideia também de criativa e inovadora. E que veio realmente se preocupar e preencher aqui uma lacuna. Eu sei que também já há empresas que fizeram estas parcerias, por exemplo, no Natal, ou quando têm que dar aquelas prendas aos funcionários, já deram, que eu já vi, que sei que estão a adotar esta aqui a Eco. Depois trouxe uma, que é uma coisinha super mimosa, pequenina, mas que é uma ideia muito, muito boa, que eu gosto imenso. É apoiada na política dos 3 R's, que é o reciclar, reutilizar e reduzir, que é a Restore. Portanto, ela utiliza sobras de tecidos que eventualmente seriam desperdiçados e cria os produtos à mão. Portanto, é tudo manual. Na loja, tem a loja online, ok? Tem até, inclusive, discos de limpeza facial 100% produzidos com material reutilizado, porras de café, borracha reciclada, portanto, tem assim estas coisas muito interessantes. E depois ainda tem outra coisa. Ela tem aqui dois tipos de inovação. Tem a eco-inovação, okay?
Portanto, eu não vou... Reparem, isto é uma ideia que todas nós, e muitas de nós, se calhar até podemos ter como ideia de negócio, porque até temos jeito para a costura, até temos jeito para fazer artesanato, até temos jeito para fazer estas pequenas coisas, e vamos buscar. Só que aqui, aliado àquilo que eu sei fazer, surgiu a ideia de, ok, mas vamos usar tecidos, para ir às fábricas, como vocês me encontram, lá está, estou a ver aquilo que eu disse há bocado, a indústria da moda é terrível com isto, é um desperdício imenso de tecidos, fábricas, costureiras, tem muitos locais onde realmente depois o tecido é para o lixo, é desperdício e é aproveitado. E outros tipos de materiais que eles também depois foram fazendo, desde utilizar as borras de café, a borracha reciclada, até para fazer discos de limpeza facial. E depois foram buscar, isto é a parte da eco-inovação, foram buscar uma outra parte muito importante. E inovaram aí também, que é a parte social. Ou seja, a máxima que é compartilhada pela empresa é um saco por uma causa. Ou seja, porque eles depois vão buscar instituições, okay? Ou associações que também trabalham na confecção dos sacos. Okay? Os SERCIs, as associações de paralisia, há uma série de instituições, muitas vezes das casas de misericórdia, lares, DES, portanto, que também trabalham nessa confecção e elas são remuneradas também por esse trabalho, ok? Ou seja, tem uma parte de uma componente de responsabilidade social também. Portanto, tem aqui, nesta empresa pequena, é muito interessante porque tem vários conceitos aqui de inovação, de criatividade e de inovação. E hoje, cada vez mais, estas questões acabam por ser importantes, ok? Não podia terminar, e vem na sequência daquilo que falei daquela empresa, da Restore, os projetos de inovação social que existem em Portugal. Inovação social, lembra-se que eu vos falei há bocado, também é preciso tudo isto, quando chegamos, seja a inovação nos negócios, seja a inovação mais virada para a sustentabilidade, seja esta inovação social, toda ela passa pelo estágio de criatividade, não é? A criatividade e a inovação estão aqui, seja qual for a vertente delas, ok? Porquê? E na inovação social também muito, porque eu tenho que perceber qual é o problema que eu vou querer, porque problemas sociais há muitos, ok? Senão, meu Deus, eu não conseguia resolvê-los todos. Portanto, tenho que me focar num determinado problema, ter ideias criativas para o tentar solucionar e depois inovar. Portanto, quando chego à parte da ação. Conforme eu vos disse, Portugal, a este nível da inovação, está muito bem, tem projetos muito interessantes e ganhou o maior reconhecimento por causa de Portugal Inovação Social. Está ali, esteve incluído no projeto Portugal 2020. Era uma iniciativa coordenada pela estrutura da missão Portugal Inovação Social, a EMPIS, tem como objetivo a promoção da inovação social e dinamizar o mercado de investimento social em Portugal. Ou seja, nós já estamos lá fora, noutros países, principalmente anglo-saxónicos, já se vê isso há muito tempo, este investimento no social, este chamado investimento social. Não é à toa que as empresas, mesmo as que inovam em termos de responsabilidade social, agora também e ambiental, eco-inovação, estão cotadas em bolsa, muito bem cotadas, portanto, têm as bolsas próprias. Portanto, este investimento, esta procura de investimento de financiadores sociais é muito importante, okay?
Portanto, e aqui esta estrutura, a Portugal Inovação Social, tem tentado fazer isso e tem tido algumas iniciativas muito interessantes, pois, entretanto, veio também a pandemia e parou um pouco. E este ano vai haver a segunda edição da Aldeia da Inovação Social. Vocês vão ver como vão lá, tem imagens da outra, é muito interessante. Porquê? Porque ainda por cima vão a aldeias. A primeira edição foi numa aldeia de xisto, portanto também dinamizam e levam a conhecer a aldeia, portanto envolvem toda a comunidade da aldeia para o projeto. Portanto, é muito interessante, eu pus ali para vocês irem. Esta edição vai ser agora em junho, 20 e 21 de junho, é lá para baixo. Eu nem sei, mas acho que é mais para ir para baixo. Até para o Alentejo, mas é assim para uma zona, já não lembro muito bem. Mas é muito interessante. Além de que esta é uma iniciativa pioneira na Europa, ok? Portanto, nós também em algumas coisas somos pioneiros. Portugal foi o único país que reservou grande parte dos fundos comunitários até 2020 com o objetivo de experimentar as novas formas e instrumentos de financiamento que pretendam fomentar a inovação e o investimento social, ok? Portanto, foi mesmo uma iniciativa pioneira e que também já foi objeto de estudo mesmo lá fora. Então, alguns projetos, que eu vos trago agora aqui são alguns projetos, depois eu pus os links, convido-vos a irem ver. São alguns projetos que saíram exatamente de alguns do Portugal, também do Portugal Inovação. Este é o Jobs Airport, é muito interessante, é uma incubadora juvenil de empreendedorismo social e auxilia ali jovens naqueles territórios emergentes do Conselho de Almada. E põe também outros jovens depois a trabalhar, a serem empreendedores. Portanto, é um projeto muito interessante, por isso é que se chama Jobs Airport, e-vos também a irem ver. Outros dos projetos, eu pus vários assim para vocês verem que podem ser completamente diferentes. Este Cuidar de Quem Cuida foi reconhecido como uma iniciativa de empreendedorismo social inovadora e ela está ao nível, portanto, ao nível da sua intervenção junto dos cuidadores informais. Okay? Como vocês sabem, não é muito fácil ser cuidadora informal. Hoje está-se a falar mais, mas mesmo assim ainda não há muitas ajudas e realmente este projeto ajuda e apoia os cuidadores informais. É muito interessante também. Outro destes projetos é o EQUI, já está em montes de sítios, não é só em território nacional, tem a ver com a aprendizagem e a alfabetização, ok? Uma alfabetização inclusiva para todos, tem aquele bonequinho, ou seja, e tem uma abrangência em vários pontos, também já está a expandir para outros pontos do globo, mesmo em locais mais desfavorecidos, e, portanto, é uma forma de alfabetização muito mais fácil e inclusiva, mesmo para miúdos que têm determinadas dificuldades e também para adultos. E depois temos as aldeias pedagógicas, que foi também um dos projetos que foi e que entrou neste concurso de inovação social. As aldeias pedagógicas, em que tem os sacos, que é o Fui à Aldeia, onde foram direcionados workshops, portanto, de iniciação aos escrinhos. Atenção, eu não sabia o que eram os escrinhos. Alguém sabe o que é os escrinhos? Agora, se calhar, já sabem, porque estão a olhar para ali. Mas se me dissessem assim, queres fazer um workshop de iniciação aos escrinhos, eu não fazia ideia o que é. E os escrinhos é realmente aquilo, o entrançar, aquele trabalho das cestas da verga, coisas que estão a cair em desuso, que já não é muito. Portanto,
os mestres que foram dar o workshop eram, como vocês veem ali nas imagens, já são pessoas de idade da aldeia mesmo, e que ainda hoje fazem isso. É um projeto de jovens. É muito interessante, porque também são relativamente jovens. Pois eu também não conhecia esse termo. Para mim era verga, e é verga, ou palhinha, ou qualquer coisa. E este, pronto, lá está, são projetos que saem um pouco fora da caixa. Eu quis trazer isso também para vocês perceberem que a todos os níveis nós podemos trabalhar fora da caixa. Seja um nível de negócio para ter lucro, como por exemplo a Mood Jeans, okay? Que apareceu assim, e como a Mood Jeans, há outra empresa, por exemplo, holandesa também, que tem a ver até com os auscultadores, né? Aquelas coisas que nós pomos para ouvir música. Também há o conceito de alugar, ou se eu compro e avario, vou lá arranjar, ou trocam, e aquele se não tem. Portanto, há muito esse conceito, e isso também tem o de gerar lucro, empresa, mas ao mesmo tempo posso inovar também nas outras áreas. E depois tem estas componentes mais sociais, que não deixam de ser inovadoras. Portanto, a nossa criatividade, a nossa inovação pode estar presente em todas as áreas que nós queiramos investir, que nós queiramos empreender. Portanto, nunca vamos tentar pôr de lado todas as áreas que queremos. Só vos deixei aqui também, e para vosso conhecimento, porque eu acho que mais do que tudo, estes momentos convém ser de partilha de conhecimentos. Umas coisas vocês já sabem, outras podem ter ficado a saber, outras podem ter posto aí o bichinho e vão pesquisar mais alguns temas. Estes aqui são mais ou menos os atores, existem vários atores a nível de inovação social no nosso país, ok? Então, uns são a nível de incubação, capacitação, negócio e próprio investimento. Pronto, eu pus aqui algumas, a Casa do Impacto, até acho que já falei neles, a Meiso também já falei um pouco sobre ela, não foi um pouco, eu pus uma transcrição da CEO da Meiso, a Iris, a Speak, a Parity, a Woman Power Up, o Palhaço do Hospital, que vocês todos já conhecem, portanto que é um projeto que já apareceu há uns anos e que foi de uma criatividade e de uma inovação imensa, e que chegou ao público que queria, portanto que se resolveu o problema que queria, okay? Que era dar maior alegria àquelas crianças que estão no hospital. Portanto, eu só quis aqui também vos dar uma abrangência, porque nós depois pensamos sempre criatividade e inovação, é tudo virado só para a tecnologia, só para as novas tecnologias, tem que ser para negócios que só têm que dar lucro, só para processos, para a indústria, para dizer, não. Criatividade e inovação está em tudo, ok? Na nossa vida. E pronto, já esperei aqui, depois eu mandei ali, aqui era dali, e queria que não se esquecessem disto. Não se esqueçam. Não sei se está aí homens hoje. Está homens? Digam-me lá se está homens aí. Não temos hoje homens, Maria João? Não? Não. Pronto. Então não se esqueçam. Exatamente. Não, hoje não. A humanidade, e toda a gente sempre teve medo de mulheres que voam. Sejam elas bruxas ou sejam elas livres. Portanto, façam-me o favor de serem livres, ok? E voem com aquilo, com as vossas ideias, com o vosso potencial criativo, com a vossa criatividade ao rubro, e inovem, ok? E não tenham medo de gritar ao mundo, e aí sim colocarem-se numa vassoura e voar em cima de uma vassoura e gritar ao mundo aquilo que vocês são capazes de fazer, porque nós somos. Ok? Espero um dia vir a encontrá-las. Espero que tenham gostado aqui destes nossos encontros. Eu vou sentir a vossa falta também. Já estava aqui habituada a estes encontros e a falar destes temas.
Devem ter reparado que há uns temas, outros que eu falo com mais fervor. Sou um pouco, não é defensora, mas eu acho que os anos, lá está, nós também vamos encontrando o nosso caminho, vamos encontrando aquilo que nos dá mais gosto de ser criativos, de inovarmos mais e de participarmos mais em termos sociais. Pronto, o empreendedorismo feminino é um deles. Todas as questões sociais são para mim muito, muito queridas, e esta questão do empreendedorismo feminino também. Agora que já é a última sessão, vocês já não vão precisar de falar mais, e quero-vos agradecer todos os vossos comentários muito simpáticos que têm estado aí a aparecer. Muito obrigado por todos eles. Mas agora tenham voz, ok? Falem, participem em mais destes workshops, destes webinars, outros que possam ver presencialmente. Falem, mostrem a vossa voz, porque todos nós temos sempre algo a dizer. Okay? Não precisam estar 2 horas a falar como eu, quase sem parar. Okay? Mas falem, porque acho que é importante. Okay? Até para vocês. Muito obrigada, Cristina, em nome de todas e em nome da ERSAM. Eu coloquei aqui o link para a sessão de hoje para o inquérito. Quem quiser responder e quem quiser ter apoio de mentoria com a NERSAM, basta identificar no link, depois nós contactamos, está bem? As sessões foram gravadas, os links vão estar disponíveis depois no portal da NERSAM. E muito obrigada por todos, por estarem presentes, e espero que tenha sido útil. E interessante foi, com certeza. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigada a todos. Gostei imenso de estar com vocês. Até breve. Até breve. Obrigada. Obrigada.